Eu não sei se você lembra, mas tinha um ano em que todo filme ganhava um jogo de videogame. Filmes da Marvel, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, X-Men. Filmes da Disney, Rei Leão, Os Incríveis, Toy Story. Filmes da DreamWorks, Shrek, B-Movie, O Espanta-Tubarões. Ninguém escapava de ganhar um jogo de videogame. Só que um dia, isso acabou. E ninguém sabe o porquê. No comecinho dos anos 2000, lá quando lançou o PlayStation 2, era muito comum qualquer pessoa ter um jogo de videogame que era baseado em um filme que você assistiu no cinema ou que você iria assistir no cinema, né? Tinha muito disso. Imagina só, você tem um jogo de um filme que vai lançar só daqui a 3 meses. O videogame dava spoiler, cara. Você tinha que ficar esperto, senão você sabia de tudo antes de assistir o filme. Só que se você olhar hoje, tipo, de um modo geral, não existe mais jogo de filme sendo lançado como era antigamente, sabe? Não tem, eles... Pera aí. Caraca, velho, que é isso? Isso é um novo jogo do Scooby-Doo. Para de gravar, que eu vou comprar agora, É pra celular. Tinha que ser pra celular, né? Não é sempre assim. Não, vai lançar um novo jogo do Superman pra celular. É tão triste você perceber que uma geração inteira que foi marcada por jogos de videogame da Disney, da Pixar, da Nickelodeon, do Harry Potter, se transformarem em versões pra celular. Sabe? Que não tem a mesma dedicação e a mesma emoção de jogar quanto teria num videogame. É óbvio que a gente não pode generalizar aqui tudo, né, cara? Até porque teve sim jogo bom dessas empresas lançando pra celular. Mas a grande maioria, se você olhar por um lado, não, né? A quantidade de jogos que lançam é imensa. E tipo, a maioria usa o mesmo formato. O formato Candy Crush, que é aquele lá que você tem que combinar frutinhas, combinar cristais, fazer pontos e deu, entendeu? E poderia ser qualquer jogo com qualquer outro personagem. Ou também tem o caso dos jogos Runner, onde são divertidos, é claro, cara, quem não é viciado em um jogo Runner, sabe, de ficar correndo no celular? Só que dá um mês você enjoa, cansa, porque o único objetivo é correr e fazer ponto. E no videogame não era assim. A gente tinha uma história pra seguir, missões pra concluir, e aqui não, né? A maioria deles se tornaram jogos pra celular que, cara, depois de uns meses a gente esquece. E isso é triste, né? Eu acho que é legal a gente entender aqui, num contexto geral, o começo de tudo isso na indústria dos cinemas e na indústria dos games. Porque pra essa moda se tornar uma febre, onde toda empresa tá querendo produzir um jogo de videogame, a gente tem que entender por que elas queriam começar a fazer tanto jogo de videogame. E bem dizendo, não sei se você sabe, mas na verdade, jogo de videogame baseado em filme é só feito pra você ir assistir o filme no cinema. O filme pode ser uma porcaria, mas o jogo é legal. E aí você vê, não, joguei o jogo é legal, o filme vai ser bom. E às vezes não é, mas o jogo era. E essa proposta começou a ser utilizada lá nos anos 80, quando a Atari começou a produzir alguns jogos baseados em filmes, para vender os filmes do cinema. Só que, assim, olha, teve até uma ascensão, mas a queda... Quando houve a queda disso, foi um desastre, entendeu? Ninguém mais queria fazer jogo baseado em filme. Isso porque no ano de 82 ia lançar um filme nos cinemas chamado ET o Extraterrestre. E os assessores por trás de ET o Extraterrestre queriam produzir um jogo de videogame. O que eles fizeram? Eles se planejaram para lançar esse jogo, ficaram anos pensando nele. Não fizeram isso. Faltava um dia pro filme lançar. Não, mentira, não faltava um dia, mas faltava 6 semanas pro filme lançar. Aí eles entram em contato com o cara. Alô? Steven Spielberg? O diretor de ET, não? É claro que eu consigo fazer o seu jogo em 1 hora, eu consigo. Eu vou fazer. Não, eu já tô te mandando, já tá quase pronto aqui. Não, pode deixar que eu consigo. Meu Deus, o Steven Spielberg pilotou. Meu Deus. Howard Scott foi o homem responsável por produzir ET o Extraterrestre em videogame, também conhecido como um dos piores jogos já inventados em todos os tempos. Eu tô falando sério, eu não tô exagerando, cara, é verdade, isso tá em várias listas da internet. O jogo foi feito em 6 semanas e ele já disse que nem ele sabe como que ele aceitou esse projeto. É horrível. O jogo é uma porcaria, sabe? Não tem objetivo nenhum. E a jogabilidade é estranha. A maioria das pessoas que compraram o ET na época quiseram devolver. E aí, por causa disso, nenhuma empresa queria mais investir dinheiro em jogo de videogame. Não, sim, a culpa é do videogame, né? Não é da empresa que avisa 6 semanas antes que tem que lançar o jogo, né? Não, é a do videogame mesmo. Só que isso tem muito a ver com a dedicação no projeto, sabe? Enquanto a Atari, lá nos
anos 80 e 90 tava querendo produzir, sem se importar com a qualidade, uma outra empresa, muito mais dedicada do que ela, chamada Nintendo, começou a lançar alguns jogos que chamaram a atenção das empresas de novo. Um caso muito popular foi o 007 GoldenEye, que fez muito mais dinheiro que o próprio filme. O jogo fez mais dinheiro do que o filme do 007. E aí uma nova leva de filmes começou a surgir para popularizar os filmes da empresa. A Disney lançou o jogo do Rei Leão para Nintendo, que inclusive é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos para qualquer criança. Porque só reclamaram antes do ET que era muito fácil. Então toma aqui o jogo difícil. Quero ver zerar. Não foi encontrada uma pessoa que conseguiu zerar esse jogo até hoje. Não, mentira, isso é ironia, tá? Pra você que não entendeu, é uma ironia. Mas aí, é claro, né? Teve um problema. E esse problema foi o grande fator que ocasionou o fim da era de jogos baseados em filmes. Você que tá curtindo o vídeo, cara, queria te convidar rapidinho pra me seguir lá no meu Instagram, @MatheusJusinski. Todo mundo que me seguir nas 24 horas da postagem desse vídeo e tiver a conta liberada, eu vou curtir uma foto no Insta. Então segue lá, cara, acompanha os meus stories, os meus IGTVs, que eu também produzo conteúdo por lá e atualizo com frequência. Então me segue, tá aqui na descrição e aí eu curto uma foto sua, beleza? Te espero lá. Uma geração em específico foi a principal geração que popularizou essa era muito mais. A gente tá falando de PlayStation e computador. Até porque aqui a qualidade já era muito maior, sabe? A gente tinha jogos em 3D, eles não eram mais em 2D. E as empresas começaram a investir absurdamente na produção de jogos para videogame. A Nickelodeon foi uma que não tava na jogada e quando entrou começou a só produzir jogo top. Nicktoons, Volcano Island. Eu posso dizer com uma certeza bem grande que eu joguei muito esse jogo. E não só porque ele era divertido, porque o jogo sim era muito divertido, tinha muitas missões pra fazer, não era enjoativo, mas principalmente porque ele era um crossover de personagens da Nickelodeon. A gente tinha aqui o Jimmy Neutron, o Bob Esponja, o Danny Phantom, o Timmy Turner e mais uma galera que você assistia na televisão e nos cinemas ali no seu videogame. A Pixar, que além de fazer filme excelente, produzia jogo muito bom. O do Toy Story 2, que é um jogo que eu jogo até hoje, eu tô falando sério, é muito bom. Porque lá você tem uma experiência imersiva da casa do Andy. Você pode ir em todos os lugares da casa do Andy, mesmo que, óbvio, a qualidade não era gigantesca como a dos filmes, mas a gente tá falando de um jogo de 1999, baseado em um filme também, sabe? Que isso conta muito. Era legal porque você tinha missões e você seguia a história do filme. Ou Os Incríveis, que provavelmente é o melhor jogo da Pixar. Tinha o primeiro Os Incríveis, que era muito legal, onde você jogava com todos os personagens, mas o segundo jogo dos Incríveis, que teoricamente é a continuação que foi prevista 14 anos antes do lançamento, você tinha que combater o escavador e não tinha quem não gostava desse jogo. E não tem como falar de Pixar sem falar de Disney, cara. Disney, nossa, cara, cada jogo que eles lançavam, eu amo o filme do Galinha de Ken Little. Só que o jogo é muito mais divertido, porque eu posso estar dentro do filme jogando e enfrentando os personagens. Tinha também o game do Lilo e Stitch e vários outros. Cara, a Disney meteu o louco. Todo filme que eles lançavam tinha um jogo de videogame e o jogo era bom. Era muito raro ter um jogo ruim, sabe? Não tinha, cara. Era excelente, era... Mas acabou, né? Pena que foi tipo uma geração que vai deixar muita saudade, né? Eu lembro como era divertido jogar o game do Superman, da Warner. O do Homem-Aranha, baseado nos filmes, onde você tinha que fazer as missões dos filmes. Ou os jogos do Harry Potter, cara. Você podia andar no castelo de Hogwarts. Aonde mais eu ia fazer isso, sabe? Só no filme. E no jogo, eu estava controlando aquele personagem. Tinha também o jogo da Liga da Justiça, que tinha uma pegada em RPG. Você podia melhorar os seus personagens de acordo com o que você passava de fases. E era um jogo excelente pra jogar com 2 pessoas, sabe? Pra jogar com seu amigo, seu irmão. Pô, era demais, cara. E é impossível lembrar dessa geração sem falar dos jogos Lego. Os Lego, nossa, cara, é tão bom que tem até hoje, sabe? Star Wars lançava nessa época, Indiana Jones, do Batman. E eram sagas, sabe? Com segredos. E você tinha que repetir a fase várias vezes pra liberar todos os itens. Cara, era muito bom, sabe? Só que acabou, cara. Essa geração acabou tão rápido que a gente nem percebeu, sabe? E ela acabou porque esses jogos não faziam mais diferença. É difícil ter que admitir, mesmo que, assim, ó, de 10 jogos de PlayStation, 5 dos meus favoritos sejam baseados em filmes, para as outras pessoas, esses jogos
não tinham vida longa, sabe? Elas jogavam só por causa do filme e depois esqueciam. Enquanto outras empresas, como Rockstar e EA Games, estavam fazendo games como GTA, que viraram franquias gigantescas, esses jogos não, sabe? Eles só faziam dinheiro na época do lançamento e acabou, eles não eram mais lucrativos. E alguns jogos, diferentes desses aí que eu citei, eram muito ruins. O jogo do Hype Fit, cara, não sei o que era aquilo, cara, muito ruim. O único objetivo do jogo era você clicar setas pra ver o personagem dançar. Mas que porcaria de jogo é esse, cara? Ou tinha o jogo do Detona Ralph, que lançou em 2012, e poderia ter vindo com uma proposta muito diferente e era só um joguinho, sabe? Um joguinho com gráfico ruim pra o ano de 2012, cara. Só que o motivo real, dentre todos esses que eu citei, que fez com que essa era terminasse, era a questão de prazos, sabe? Que nem rolou lá com o jogo do ET. As empresas queriam, tipo, pra ontem o jogo. E fazer um jogo bom demora, sabe? E às vezes lançavam cheio de bugs e com gráficos ruins, um jogo que deveria ser, tipo, excelente, de uma empresa gigante, e ele não era, sabe? Jogos que deveriam ser produzidos, tipo, no mesmo tempo que um filme é produzido de animação, sabe? 3, 4 anos, pra mais, eram produzidos em cerca de meses. Isso não era mais atrativo para as empresas, sabe? Investir dinheiro ali, se ninguém vai comprar o jogo ou se ele vai ser esquecido depois. Foi complicado, sabe? A indústria cinematográfica não valorizava os games como eles tinham que ser valorizados, sabe? Tipo, eles não se importavam com a galera da produção dos jogos, eles queriam pra já. E a galera dos jogos não curtia isso, sabe? E bom, assim, ó, essa era acabou, sabe? É uma era que, cara, eu gostaria sim de jogar um jogo do Toy Story 4, do novo Scooby-Doo, ou sei lá, de qualquer animação que tá lançando aí, sabe? Cara, seria muito legal, de verdade. Só que a alternativa que as empresas encontraram pra produzir jogos agora, sem investir muito e com um prazo mais curto, foram as versões pra mobile, sabe? É bem mais fácil fazer um jogo pra celular do que fazer um jogo pra videogame, que requer anos pra produzir. É por isso que é muito mais comum a gente ver um jogo de um filme super famoso pra celular. E também algumas empresas continuam investindo muito alto em jogos de filmes, mas não baseados naquele filme, sabe? É um jogo solo com o personagem daquele filme, como o do Homem-Aranha de PlayStation 4, como o do Batman, como os jogos Lego, cara, que são franquias gigantes, sabe? E até mesmo valorizar os personagens em franquias próprias, como a Disney Infinity, Kingdom Hearts, franquias que não dependem exclusivamente de um filme, mas podem ter aquele personagem. E você gasta mais dinheiro pra comprar ele, porque você tem que desbloquear aquele cenário, tem que desbloquear aquele personagem pagando. É compreensível as empresas não quererem investir mais tanto em jogos de videogame, porque quem vai pagar pra jogar qualquer jogo, cara? A gente tá numa geração onde o jogo tem que ser bom e ponto. Se ele não é bom, não vende. Sabe, se já tinha dificuldade de vender antigamente, vai deixar saudade, cara. E eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual que era o seu jogo favorito baseado em um filme de PlayStation 2, de Nintendo, seja do que for. Comenta aqui, tá? Te dá um coração. E sim, eu sinto muita saudade dessa geração aí. Pena que ela acabou, né?